Existe uma dúvida muito comum, um questionamento muito comum que a gente tem quando está querendo começar um negócio, quando já começou, é de entender com quanto tempo que ele começa a dar lucro. Uma das coisas que eu vou falar no vídeo de hoje é sobre esse assunto, mas uma coisa mais que eu considero mais importante é da gente entender que antes de pensar na lucratividade da empresa, a gente pensar num passo chamado atingir o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é que quando todas as despesas que esse teu negócio tem são pagos. Então, tudo que você bota ali para aquela empresa acontecer, sejam custos fixos ou variáveis, que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? O que são os custos fixos? As contas, as despesas que você tem, que independente de quanto você vende por mês, se você vende ou não vende, ou quanto vende, que aquelas contas estão sempre lá, tipo luz, internet, aluguel se você tiver, ou funcionário, ou teu próprio Prolabore, que é o rendimento, é uma espécie de salário, mas não é um salário, porque salário também tem a ver com direitos trabalhistas, né? Mas o teu rendimento como sócio da empresa. Então, esses são custos fixos. E aí a gente tem os custos variáveis, que são aqueles que dependem de quanto você vende por mês, seja um produto ou um serviço, porque mesmo na prestação de um serviço, você tem despesas, né? Ou porque você paga algum software, paga um provedor de internet, matéria-prima que você usa na prestação do serviço, ou quando você cria o produto na matéria-prima usada ali, né? Então, são os custos que variam conforme você vende. Para a gente fazer essa conta do lucro, né, de quando a empresa vai dar lucro, primeiro a gente tem que pensar nela se pagar, no ponto de equilíbrio, ou seja, todas as despesas estão cobertas pela receita, pelas vendas que são geradas. Na média, isso é uma média mundial, tá, gente? Na média, em 6 meses, uma empresa já se paga. Em até um ano ela tem que se pagar. Se em até um ano ela não está se pagando, quer dizer que a gente tem que repensar o que está acontecendo ali. Seja porque o produto ou serviço ainda não está do jeitinho que tem que estar, ou porque você ainda não chegou nos teus clientes ideais, ou que a divulgação ainda tem que dar uma melhorada, o preço ainda está inadequado. Então tem que ser feita uma análise para entender por que isso não está acontecendo. E tem uma outra coisa. Quanto menor a empresa, ou seja, se você vai trabalhar de casa, se você tem poucos custos todos os meses, quanto menor o teu custo, quanto menor o teu investimento necessário, mais rápido ela se paga. Então, esse ponto de equilíbrio é atingido mais rapidamente, porque o teu custo é baixo. Por isso que também, empresas que têm que demonstrar lucratividade, né, empresas que, sei lá, que têm ação na bolsa, ou empresas muito grandes, elas têm que comprovar a lucratividade porque elas têm despesas muito maiores para alcançar mais gente. E normalmente, quanto maior ela é, quanto mais ela precisa crescer cada vez mais ela, em geral, precisa de investimento externo. Ou ela precisa de novos sócios, ou de dinheiro fornecido por instituições bancárias, governos e afins. Então, assim, quanto maior a empresa, mais essa preocupação tem que estar no lucro. Essa preocupação existe na lucratividade, porque ela precisa desse suporte externo, muitas vezes, para segurar a onda dessa estrutura grande que costuma ter. Quando a empresa é pequenininha, por exemplo, é só você, essa preocupação não é tão grande, mesmo porque é o seguinte, gente, quando a empresa é de uma pessoa ou poucas pessoas, o sócio, com esse Prolabore, ele pode tirar um bom rendimento dentro desse Prolabore. Ele não precisa se preocupar necessariamente com o lucro. Ele pode focar em aumentar a retirada dele de dinheiro do mês ali na empresa, né? Como o Prolabore. Então, são contas diferentes. Então, assim, se pagar, em geral, 6 meses, quanto menor a estrutura, mais rápido isso pode acontecer, mais bem. Não esquece, gente, quanto mais bem pensado, mais planejado, mais bem gerido o teu negócio, de 6 meses no máximo 1 ano. Bateu em 1 ano, tem que repensar. Antes disso, no meu curso, nas minhas aulas que eu dou para vocês, eu vou explicando como é que faz para você perceber isso antes de esperar 1 ano, tá?
porque esse não é o ideal. O ideal é que você perceba antes onde é que você precisa fazer ajustes, porque todo mundo precisa fazer ajustes, gente. A gente precisa repensar coisas na vida o tempo todo, no teu negócio não é diferente. Então, fazendo os passo a passo que eu explico para vocês, vocês vão conseguir organizar isso e perceber isso antes de dar um ano. Com relação ao lucro, a média mundial, novamente, porque eu sei que eu tenho alunos no Brasil, mas eu tenho alunos fora daqui também. A média mundial é de 2 a 3 anos, mais para 3 anos do que para 2. Lucro, estou falando de lucro, tá? Isso fora rendimento dos sócios, de funcionários, de todas as despesas que precisa para sustentar aquele negócio. Mas uma coisa que eu quero falar que é muito importante para vocês, gente. Sem fazer a gestão direitinho do negócio, sem planejar direito e sem acompanhar o que você está botando em prática ali no negócio, se não fizer direitinho, corre o risco de vocês fazerem parte daquelas estatísticas que eu sempre repito. 1 em cada 4 empresas fecha no mundo em até 2 anos. 8 em cada 10 empresas fecham em até 5 anos. Isso é uma estatística mundial. E o que eles percebem é sempre tá batendo em geral em cima das mesmas coisas. Problemas de planejamento e gestão. Então, se preocupar com se pagar e lucro é uma preocupação, é um pensamento justo, mas tem que entender a responsabilidade que a gente tem quando está tocando esse negócio de fazer com que isso aconteça, tá? Então, gerir o negócio, fazer o passo a passo. Por que eu falo sempre que o meu curso é passo a passo, ou que os vídeos que eu dou aqui são passo a passo? Porque não dá para pular etapas. Mesmo que você tenha a impressão que você já, essa parte eu já conheço melhor e você quer dar uma pulada, às vezes corre o risco de você não fazer uma parte porque você acha que já sabe. Então não faça isso, tá? E não se preocupa tanto com isso, só se preocupa em começar. Tem isso em mente, mas não fica muito pensando nisso e começa. Para que você não... Esse 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o mínimo que você tem que se preocupar. Sabe? Usa a tua vontade do teu negócio como uma coisa mais importante, que é de começar e mudar a vida que você está querendo mudar, tá? Então, é isso. Médias para vocês terem um norte, mas foca em fazer esse negócio vir para o mundo, tá? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo.